Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Chá com Shakespeare. E hoje, nessa semana fria, nada melhor que um chá, né? Para amenizar um pouco. E vamos falar um pouquinho de Otelo. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido nesse vídeo, porque eu venho falando muito e os vídeos ficam compridos demais. E aí, não sei, às vezes atrapalha um pouco para assistir, mas enfim. De qualquer jeito, eu vou ter que fazer em duas partes esse vídeo. Então, na primeira, eu vou tentar apresentar brevemente a peça, o Otelo, e dar um resumo geral e algumas perspectivas da obra. E na outra parte daí eu falo de algumas referências que eu estou trabalhando nessa obra. Mas então vamos lá, porque senão nem em duas partes eu consigo fazer dar tempo. Bem, resumindo rapidamente essa peça, só um adendo, é a minha peça preferida de Shakespeare, de todas as suas peças, essa é a que eu mais gosto. Pois bem, Otelo vai ser o personagem principal da nossa peça, junto também com Brabâncio, que é o pai de Desdémona, que é a esposa de Otelo. Também participam Iago, que é o maior vilão já construído, na minha opinião, na literatura. Em toda a literatura, Iago é, para mim, de longe, o maior e melhor vilão. Tem também o Cássio, que é o braço direito de Otelo, e Emília, que é a companheira de Cássio. E também um outro personagem um pouco mais secundário, que é Rodrigo. Bem, logicamente que tem mais personagens, mas esses são os principais. Então, o que acontece? Em dado momento, Desdémona, que para variar um pouco nas peças de Shakespeare, é uma donzela muito bela e tudo mais, e bem preterida, só que Desdémona recusa todos os pretendentes que vão até ela. E ela escolhe Otelo, ou seja, o Mouro, Otelo, o negro, o Mouro de Veneza porque é como se ele fosse um instrumento de Veneza, muito mais do que um cidadão propriamente veneziano. Então, dado o momento, Desdémona se apaixona por Otelo e o seu pai, o Brabâncio, vai ficar indignado. Ele não consegue entender como nem por que a sua filha foi se apaixonar por um mouro, por um negro. E vai colocar isso, logicamente, sendo como se fosse bruxaria ou feitiçaria, que são até comuns nas obras de Shakespeare. Mas então, para ele, não é algo normal. A filha dele não está no seu juízo perfeito de se apaixonar por Otelo. E dado isso também, o Iago e o Rodrigo vão até a casa do Brabâncio e perguntam, olha, você está sabendo que a sua filha está saindo com o Mouro e tudo mais? E ele fala, não acredito, não creio. E vai atrás para saber, mas depois vão notar que, de fato, Desdémona é realmente apaixonada por Otelo. Não é bruxaria nem nada, é amor mesmo. Ela gosta dele porque ele é de fato o que é. Ele vai lá, ele luta e Otelo é foda. Otelo é o cara. Mas, infelizmente, ele não confia em si mesmo. E aí lembra que a gente viu nas outras peças a questão da falha trágica, que o Hamlet vai ser indeciso, o Romeu em Romeu e Julieta vai ser muito impulsivo e o nosso querido Otelo vai ser inseguro. Então muitos leem essa obra na perspectiva assim, de uma questão mais de traição e tudo mais, como se Otelo fizesse o que fez só porque foi traído. E para mim é uma leitura não tão aprofundada. Para mim é mais sobre a insegurança de si,
sobretudo por ele ser um estrangeiro, um mouro, um negro, porque o cara é foda, lutou em todas as batalhas, ganhou em todas as batalhas, guerras e tudo mais, mas ainda assim algumas situações vão fazer com que ele não confie em si mesmo. Então, a grosso modo, o que acontece? O Cássio é o preterido de Otelo para assumir um cargo de confiança e tudo mais. Mas deveria ser Iago, porque lembra que Shakespeare já começa a trabalhar com a questão da modernidade? Então, nesse período, se alguém te indicasse algum cargo, você provavelmente conseguiria esse cargo. Não muito diferente de hoje também, né? Que é o QI nosso aqui, quem indica. Mas então o Iago se sente lesado, porque ele foi indicado para esse cargo, mas Otelo, já trabalhando na perspectiva moderna de mérito, escolhe o Cássio. Mas não é a nossa meritocracia que a gente conhece aqui. Essa meritocracia falha que a gente conhece e que é totalmente real. É o mérito, assim, da batalha mesmo, de você se provar. Então, Cássio se provou melhor para Otelo do que Iago. Então, o Iago vai ficar indignado e vai começar a tentar persuadir Otelo, falando que a sua esposa está se aproximando muito de Cássio, que não sei o que blá blá blá, mas Otelo não dá muita pelota também. Ele vai indo, não quer acreditar porque ele está muito apaixonado, mas dado o momento, por uma situação de que ele dá um lenço para Desdémona, a sua companheira, e ela o perde. E quando ela perde esse lenço, a Emília, que é a esposa de Cássio, acha, entrega para Cássio e Cássio acaba entregando para Iago. Então Iago tem essa prova, que não é uma prova de nada, mas para o Otelo, na sua insegurança, vai ser uma prova. Então esse lenço vai ser usado posteriormente. Então vai se dando toda a construção. Se vocês forem ler a obra, vocês vão notar que Iago é muito ardiloso, ele vai comendo pelas beiradas, corroendo a mente do Otelo, e tem uma situação que o próprio pai da Desdémona já colocou lá na cabeça do Otelo, quando ele diz lá no começo da peça: olha, você vai casar com a Desdémona? Então vai, casa, mas lembre-se lá, ela traiu o próprio pai, por que ela não faria isso com você? Mas também Otelo está apaixonado e não dá muita pelota. Mas vai dando toda a construção da obra e chega uma hora que ele começa a desacreditar de si, na verdade, muito mais do que não acreditar na Desdémona. Mas Iago vai construindo toda essa situação. Otelo acaba pedindo uma prova concreta e ele entrega esse lenço. E tem uma situação de que também Otelo, Iago e Cássio acabam se metendo numa confusão e Cássio acaba perdendo esse posto de confiança de Otelo. Então Otelo meio que manda embora o Cássio e ele vai tentar reconquistar este posto dele, né, de confiança. E para isso ele vai falar com a Desdémona para interceder por ele, junto a Otelo, para que ele reconsidere. E Desdémona, uma boa pessoa como vai acabar tentando convencer Otelo de que ele cometeu uma injustiça com o Cássio e tudo mais. Mas nessa ele já está desconfiado. E quanto mais ela tenta insistir para que ele aceite de volta o seu amigo, mais desconfiado dela ele fica. Então vai se dando isso, vai uma construção bem tramada de Otelo, de Iago, desculpe, bem articulada, onde acaba que Otelo cai nessa armadilha e acaba matando a sua esposa.
acaba estrangulando e depois vai se descobrir que nada disso tinha acontecido, que Desdémona nunca tinha o traído e que era tudo armação de Cássio. Mas só que aí também é aquela coisa, né? Já é tarde demais. Desdémona já está morto, Otelo já tirou a própria vida, o Iago também vai ser morto. Antes disso ele matou também a sua companheira Emília. Então é aquela típica tragédia completa de Shakespeare. Pois bem, então vamos trazer essa obra, essa peça para os nossos dias de hoje. E o que a gente vai perceber? Muita coisa mudou de lá para cá em relação a esse estranhamento de se ver uma pessoa diferente com a outra? Não, né? Porque a gente vê por aí na rua, quando as pessoas com seus olhares e até comentários se incomodam em ver um homem branco com uma mulher negra ou uma mulher negra com um homem branco e todas essas questões. Então, não sabemos propriamente qual foi o incômodo de Shakespeare em trazer essas situações, mas elas já estão lá. Assim como também nessa peça em específico, a gente vai encontrar um dos primeiros indícios e talvez uma das primeiras manifestações de uma personagem que hoje a gente entende como feminista. Porque Emília, que não é uma personagem principal na peça, ela profere em determinada situação um discurso onde ela vai comentar com a própria Desdémona do porquê seus maridos podem fazer determinadas coisas e elas não podem, por serem mulheres. Então ali a gente já vai encontrar esta situação. Ali a gente já vai encontrar essa germinação. Claro que a gente não pode falar que Shakespeare era um autor feminista, mas a gente pode começar a entender que ele talvez viu sinais de transformações naquele tempo. E esse discurso de igualdade de gênero que a Emília profere, Shakespeare pode ter ouvido entre duas lavadeiras lavando roupa, ou também toda a situação elisabetana daquele tempo, que a rainha Elizabeth I governava, e ele gostava muito dela, pode ter começado a mudar suas perspectivas. Mas o que é fato é que a gente já encontra uma discussão muito forte, muito pesada da questão racial nessa peça. E acredito que seja justamente por isso que ela é tão pouco encenada aqui no Brasil, porque a gente ainda não sabe lidar com essas questões, quer jogar muitas dessas discussões para debaixo do tapete ou fazê-las de modo equivocado. Bem, então por hora é isso. No próximo vídeo que eu for falar das referências de Otelo, eu falo um pouquinho da presença dessa peça na obra do Machado de Assis, sobretudo em Dom Casmurro, que é fundamental a gente conhecer Otelo para, de fato, se quisermos analisar profundamente essa peça do Machado. Bem, então por hora é isso, gente. Até a parte 2 desse vídeo. Até uma próxima. Fiquem bem e até mais.